Alunos do 9º ano, bom dia. Eu e a nossa gloriosa Shirley estamos aqui para gravar um vídeo explicativo para vocês. Nós vamos tratar hoje de colocação pronominal, tá? Ou sintaxe de colocação, como tem em alguns livros, tá bom? Gente, não esqueçam que colocação pronominal é uma sequência do assunto que nós já estamos discutindo com vocês no 3º caderno, que é exatamente a questão das variações linguísticas. Desculpa que eu às vezes falha, né? Então nós vamos tratar de colocação pronominal. Antes da gente entrar nas regrinhas, nós vamos fazer uma leitura, né, sobre os pronomes oblíquos, tá? Os pronomes oblíquos, eles estão em dois grupos fônicos: os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, tá? Vocês vão percebendo que os átonos, eles estão pintados de amarelo, tá? De laranja, na verdade, e são os que nos interessam. Então vamos aos pronomes oblíquos, né? Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ser, si, consigo, ou, a e lhe. Então, não esqueçam, só nos interessam os pronomes que estão aí de laranja, tá bom? Vamos continuando agora a ver as formas plurais do pronome oblíquo átono. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Ok? Por que nós vamos tratar apenas dos oblíquos átonos neste vídeo? Porque os pronomes oblíquos átonos, eles estão diretamente ligados ao verbo e funcionam como objeto, ou como objeto direto, ou como objeto indireto da oração, né? E eles se ligam ao verbo através do hífen ou não, dependendo da posição em que eles estão. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho da posição do pronome oblíquo átono na oração, tá? Vejam bem. Os pronomes, eles podem estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Quando ele está antes do verbo, nós dizemos que ele constitui a próclise, ou pronome proclítico, né? Olha o exemplo. Ela me disse que iria. Professora Shirley, por favor, arrume um pincel para mim ali. Ela me disse que iria. Primeiro bolso aí. Então, observe que eu tenho aqui, olha, o sujeito, tem o pronome e tem o verbo, né? O verbo é o disse, ok? Então, nós temos o me antes do verbo, ou seja, nós temos uma próclise. O pronome também pode estar, deixa eu tirar isso aqui, pode estar no meio do verbo, que constitui o que nós chamamos de mesóclise. Só quero lembrar aqui, tá, que a mesóclise, ela não é utilizada na fala dos brasileiros, né, no dia a dia de fala dos brasileiros, tá? Dizem que é comum em Portugal, mas aqui no Brasil não. Então, o que acontece quando a gente tem a mesóclise? Vocês vão perceber que o pronome vai ficar no meio do verbo. O verbo aqui é falarão, né? Ou seja, o verbo está no futuro do presente, né? Mas a gente colocou o pronome bem no meio do verbo, ó, tá vendo? Cortei aqui até o R, depois coloquei o me e depois o ão, que é a desinência, né? Desinência de futuro. Então, vocês percebem que o pronome ficou no meio do verbo, é a mesóclise ou pronome mesoclítico, tá bom? Depois, nós vamos agora ao próximo tópico, que é quando
o pronome está depois do verbo. Nós temos aí a ênclise. Olha, observe que, esqueci de falar, mas na mesóclise, né, o pronome é separado pelo hífen dentro do verbo. Aqui, olha, vocês percebem que nós temos o verbo e temos o pronome. Entre o verbo e o pronome nós temos o hífen, né? Disse-me tudo o que eu precisava ouvir. Então é um exemplo de ênclise, né? O pronome depois do verbo. Alguma coisa, professora? Shirley está aqui ao meu lado. Shirley está aqui ao meu lado, viu? Então vamos ao próximo. Agora nós vamos ao uso destas formas: próclise, quando o pronome está antes do verbo, mesóclise e ênclise. Nós temos algumas regrinhas aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Primeira regrinha para o uso da próclise: diante de palavras negativas. Nós dizemos que, em gramática, que as palavras que estão antes do verbo e que são chamadas datrativas, elas chamam o pronome para antes do verbo. Então, uma delas são as palavras negativas, né? Então, não, nada, nunca e jamais, além de outras, são palavras de sentido negativo, né? Não, nada, nunca, né? Que quer dizer em tempo algum, né? Jamais, também que tem praticamente o mesmo sentido, temporal. Então, essas palavras negativas, elas atraem o pronome para antes do verbo, fazendo a próclise. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Olha, nunca me diga isso. Olha, a palavra é negativa, ou seja, por causa dela, o pronome vem para antes do verbo. Ok? O outro, não me deu esperança. Então, olha, o verbo é o deu, o verbo dá, e o me antes do verbo. O nada, palavra negativa também, e o que é o verbo. Então, observe que por causa do nada, o pronome te veio para antes do verbo. Nada te fará mudar de ideia. E o último exemplo, jamais lhe obedeça. Então, jamais, palavra de sentido negativo, o lhe vem para antes do verbo, tá bom? Então, não esqueça, quando temos palavras de sentido negativo, sempre nós vamos constituir a próclise, tá bom? Vamos ao próximo, letra B. Diante de pronomes. A maioria dos pronomes, na verdade, eles são atrativos, né? Ou seja, quando existem os pronomes, eles pedem o verbo, ou melhor, o pronome antes do verbo. O exemplo: ela te fará entender. O ela, pronome pessoal do caso reto, né? O te, pronome oblíquo, ficou na frente do verbo por causa do pronome ela. Pronome indefinido, ninguém. Ninguém lhes perguntou. Professora, obrigado, viu? Ninguém lhes perguntou. Observe que o verbo é perguntou, né? O lhe é o pronome, o lhes, está aí por causa do pronome indefinido, que é a palavra atrativa. Ninguém lhe perguntou sobre a videoaula, ou videoaula, né? A vídeo, né, professora? É o vídeo ou a vídeo? O videoaula, né? Então, ou, tá? O videoaula. Ninguém lhes perguntou sobre o videoaula. E o último exemplo, né? Nós temos um pronome relativo, que a aluna que desmaiou não veio hoje. Olha, esqueci. Então, desculpa, vamos esquecer isso aqui, tá? Por favor. Isso aqui faltou o pronome. Então, os exemplos dali, depois a gente vai ver se a gente faz outro com pronome relativo. Pode até ser aqui, né? A aluna que se cortou, se machucou. não veio hoje. Que se machucou, não veio hoje. Então, o se, que é o pronome relativo, tá? Depois ele corta aí. Vamos ao próximo. O próximo é diante de locuções e conjunções subordinativas, tá? Então,
as conjunções subordinativas, né, que indicam tempo, causa, que mais, professora? Concessão, finalidade. Então, essas conjunções subordinativas, exatamente, elas são atrativas. Então, quando tem essas conjunções, logicamente que o pronome vem para antes do verbo. Então, nós temos aqui o porquê, que indica causa, né? Estou feliz porque me pediu em casamento. Então, aqui, né, a conjunção de causa, porque, logo, me, pronome vem para antes do verbo por causa dessa conjunção porquê, tá? Que indica causa. Mas a gente também pode ter locuções conjuntivas, tipo, em vez de se solidarizar, então em vez de é uma conjunção, não é isso, professora? Uma locução conjuntiva, solidarizar, solidarizar, preferiu não dizer nada. Então é um exemplo aqui para vocês lembrar que isso aqui pode ser uma conjunção, mas pode ser uma locução conjuntiva, né? Ok? Próximo. Outro exemplo, né? É com o se, que é a conjunção de quê, professora? Concordo com tudo, se falarem em tempo hábil. Condição, né? Então, nós temos aqui, olha, vocês percebam que tem o se e o se, né? Aí não são a mesma coisa. O se aqui é uma conjunção condicional, né? E aqui nós vamos ter o pronome oblíquo átomo. Concordo com tudo, se, né? Se falarem em tempo hábil, que é o verbo. Então, quando você tem uma conjunção condicional, que é, na verdade, uma conjunção subordinativa, nós temos, né, o pronome vem para antes do verbo. Isso aqui é uma conjunção, inclusive, no português brasileiro, bastante questionada, né, pelos alunos. Mas ela é bastante interessante, tá? Vamos lá, vamos para frente. Diante de advérbios, tá? Amanhã lhe trarão o carro. Vocês têm aqui o amanhã, né, advérbio de tempo, não é isso? O lhe, e aqui o verbo trarão. Então, observe que o lhe está antes do verbo por causa, né, do advérbio amanhã. Inesperadamente, advérbio de modo, me abrace, meu bem. Então, me, aqui, olha só, Shirley, que coisa mais chique, né? Me abrace, meu bem. Então, o pronome me veio para antes do verbo. Tá bom? Então, diante de advérbios também nós temos a próclise. Não esqueçam disso. Ok. Nós também temos a próclise diante de enunciados que exprimem desejo, ou que são exclamativos, ou que indicam perguntas diretas. Por exemplo, Deus lhe guarde, né? Você percebe aqui que não tem nenhum motivo para ser uma próclise, a não ser pelo fato de que é uma expressão de desejo, né? Deus lhe guarde, né? Então, o lhe vem para antes do verbo, porque é uma expressão que exprime desejo, ok? Que é a mesma que está em cima, que se recupere logo, que também é uma exclamação. Então, nós temos, além da exclamação, nós temos uma frase que exprime desejo, que se recupere logo. Então, o pronome vem para antes do verbo. E também nas interrogações diretas, nas perguntas. Então, nós temos o quem, né, que é um pronome interrogativo. Quem me emprestará o carro? Vocês têm o verbo aqui, o pronome oblíquo átono, né? E nós temos uma pergunta. Se temos pergunta, obviamente que o pronome vem para antes do verbo. Ok? A última desse primeiro bloco é diante de construções iniciadas pela preposição em. Tá? Então,
em se tratando de frutas, prefiro manga. Então, observe, desculpa aí. Então, nós temos o pronome aqui, o se, e nós temos a preposição em. Quando a frase inicia por essa preposição, e geralmente as construções são né, idênticas. Você vai ter a preposição, você vai ter o pronome átono, e você vai ter o verbo, geralmente no gerúndio, né, professora? Então, essa construção em se tratando, em se falando, em se dizendo, né? Aí, geralmente, o se antes do verbo. Então, no caso da frase aqui, em se tratando de frutas, prefiro manga. Vamos ao outro. Quando se usa a mesóclise? Gente, mesóclise não se usa na fala, já falei para vocês. Na fala, no cotidiano de fala, nessa linguagem coloquial nossa, não se usa, tá? Então, quando é que a gente utiliza a mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente, né? Então, cantarei, cantarás, né? Ele cantará. Falarão. Exatamente. Ou ainda no futuro do pretérito, né? Eu diria, né? Eu falaria, Aguaria. cantaria, né? Então, exatamente. Então, quando tiver nesses dois tempos, né? No futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem palavras atrativas ou sujeito expresso. Eu gostaria que vocês atentassem aqui, olha, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem palavras atrativas ou sujeito expresso. Vamos ver como é que funciona esse... Nós temos aqui um verbo falaria, que ele está no futuro do pretérito, e a gente constrói esse pronome no meio do verbo da seguinte maneira. Olha, vocês vão pegar falar até o R, Fica no infinitivo. que é a forma infinitiva, mas nem sempre, né, pessoal? Porque às vezes o verbo é irregular, né? Mas geralmente sempre vai parar no R, a primeira parte. Aí eu vou introduzir o pronome e depois a desinência ia, que é a desinência de futuro. Então fica falar-me-ia, olha, falar-me-ia dos projetos futuros. Ok? Vamos dar outro exemplo? Outro exemplo, cobrará. O verbo cobrará, que está no futuro do presente, tá? Então a gente vai fazer até o cobrar, não é isso? Aí coloca o T e o A. Vocês lembrem-se, né, que o pronome oblíquo ele vai ficar entre dois hífens, né? Ok? Cobrar-te-á com juros e correção. Então isso é mesóclise. Gente, onde é que é utilizada a mesóclise nos dias de hoje? Em textos extremamente cultos, né? Naquelas bíblias mais antigas, naquelas edições mais antigas da Bíblia, livros, né? Por exemplo, do romantismo, do realismo, livros do século XIX, parte do século XX, mas nos dias atuais quase que nunca se usa, nem nos textos formais, né? Mas é importante a gente saber, porque às vezes, né, a gente precisa saber disso. Vamos então, quando se usa a ênclise. A ênclise, né, você já sabe, é o pronome depois do verbo. Letra A, com verbo no infinitivo impessoal, ou seja, no infinitivo, né, sem ter uma noção de sujeito, tá? Então, nós temos o chamado infinitivo impessoal. Olha, se o maior sonho é casar-se, né? Vocês percebem que o verbo está no infinitivo, né? O verbo infinitivo, você já sabe, termina em R, sempre, né? Casar-se. Então, o pronome depois do verbo. Lembre-se que na ênclise, o pronome, o verbo e o pronome são separados por hífen, tá, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Ok? O próximo. Com o verbo no imperativo afirmativo. Imperativo, você já sabe, é aquele modo verbal que indica pedido, que indica ordem, assim por diante. Sim. Conselho. Obrigado, professora Shirley. Tá vendo como é bom estar perto da professora Shirley? Ela sabe tudo. Com verbo no imperativo afirmativo. Para começar, joguem-lhes a bola. Então, olha, joguem-lhes a bola é um pedido, né? O verbo está no imperativo. Logo, o pronome vem para depois do verbo, separado por hífen, né? Vamos ao próximo.
com verbo iniciando a oração. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Aqui, pessoal, olha, quero chamar a atenção de vocês para um caso muito interessante. É que no Brasil, na linguagem coloquial, né, nessa variação da língua popular, nós não utilizamos esse tipo de construção. Nós sempre colocamos o pronome no início de frase. Isso está na música popular, está na literatura popular, até na literatura formal mesmo, né, nessa mais culta. Por exemplo, tem uma música da Marina, né, uma cantora, que diz assim: chove lá fora e aqui faz tanto frio, me dá vontade, olha, me dá vontade, veja o pronome inicial da frase, me dá vontade de saber aonde está você, me telefona, me chama. Então, é muito comum no Brasil a gente utilizar o pronome iniciando frase. Só que a gramática diz que não. Nesse caso, a gramática normativa, ele diz que o pronome nunca pode iniciar, o pronome oblíquo nunca pode iniciar uma oração. Então, segundo a gramática, é isso. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, essa é a outra regra. Com verbo no gerúndio. Né? Vive a vida encantando-me com suas surpresas. Vocês percebem que o verbo encantando está no gerúndio. Gente, não esqueçam, né, que o gerúndio é aquela forma nominal do verbo, né, que termina em NDO. Cantando, sonhando, amando e assim por diante, tá? Nós chamamos isso de gerúndio, tá, pessoal? Então, quando tiver o gerúndio, pronome depois do verbo, fazendo a ênfase. Gente, olha, se vocês tiverem dúvidas, por favor, ligue para a professora Shirley, tá? Que ela sabe sobre isso. Obrigado, tudo de bom. Tchau. Tchau. Façam um bom trabalho. Onde é que